Durante um jantar em família com meu filho e sua esposa, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Levante-se e saia. Imediatamente. Não diga nada ao seu filho. Decidi obedecer, e o que descobri mudou tudo. A polícia estava batendo à porta deles. As luzes suaves do lustre refletiam nos talheres de prata, enquanto o aroma de peixe grelhado e ervas frescas enchia a sala de jantar. Era uma noite quente em Copacabana, Rio de Janeiro, e Célia, uma viúva de 55 anos, estava sentada à mesa com seu filho, Luiz, e a esposa dele, Carla. O apartamento, com vista para o mar, era um reflexo do sucesso de Luiz. Móveis elegantes, quadros caros nas paredes e uma atmosfera de conforto que contrastava com a tensão sutil que pairava no ar. Célia sorria, tentando manter a conversa leve, mas algo parecia errado. Luiz estava mais quieto do que o normal, seus olhos desviando para o celular a cada poucos minutos. Carla, com seu sorriso perfeito e cabelo impecavelmente penteado, falava com entusiasmo, mas havia algo forçado em sua voz, como se ela estivesse desempenhando um papel. Célia havia chegado ao Rio há apenas 2 dias, vinda de sua cidade natal, Petrópolis, para passar uma semana com o filho. Luiz, aos 32 anos, era um homem bem-sucedido, dono de uma empresa de consultoria financeira que crescerá rapidamente nos últimos anos. Ele sempre fora o orgulho de Célia, um menino que superara as dificuldades de uma infância modesta para conquistar o mundo. Mas, naquela noite, Célia sentia um vazio no peito, uma intuição de que algo estava escondido por trás das risadas e dos brindes com vinho branco. Carla serviu mais uma porção de salada, enquanto contava uma história sobre um evento de caridade que organizara. Luiz assentia, mas seus dedos tamborilavam na mesa, um hábito nervoso que Célia reconhecia desde que ele era criança. Ela tentou ignorar a sensação de desconforto, focando no sabor do jantar. Mas então seu celular vibrou no bolso. Ela o pegou discretamente, esperando uma mensagem de uma amiga de Petrópolis, mas o que viu a fez congelar. Era de um número desconhecido. Levante-se e saia. Imediatamente. Não diga nada ao seu filho. Célia sentiu o coração disparar. Ela olhou para Luiz e Carla, que continuavam conversando, alheios à mensagem. Quem poderia ter enviado aquilo? E por quê? Sua primeira reação foi ignorar, mas algo na urgência das palavras a fez hesitar. Ela conhecia o Rio, uma cidade de beleza estonteante, mas também de segredos perigosos. E se fosse uma ameaça? E se algo estivesse errado? Com licença, disse ela, levantando-se com um sorriso forçado. Vou ao banheiro. Luiz ergueu os olhos, franzindo a testa, mas não disse nada. Carla apenas assentiu, continuando sua história. Célia caminhou pelo corredor, o celular ainda na mão, o coração batendo forte. Ela releu a mensagem, tentando entender. Não havia tempo para pensar demais. Algo dentro dela, talvez o instinto de mãe, a fez obedecer. Ela pegou sua bolsa, deixou o apartamento sem dizer uma palavra e desceu pelo elevador. Quando chegou ao saguão do prédio, ouviu sirenes ao longe. Seu estômago se contraiu. Ao sair para a rua, viu 2 carros de polícia estacionando em frente ao prédio. Policiais armados desceram, movendo-se rapidamente em direção à entrada. Célia ficou paralisada, o celular ainda na mão. A mensagem havia sido um aviso. Mas de quê? E quem sabia o que estava prestes a acontecer? Célia sempre fora uma mulher resiliente. Após a morte de seu marido, há 10 anos, ela criará Luiz sozinha, trabalhando como professora em uma escola pública em Petrópolis. Cada sacrifício valerá a pena ao ver Luiz se formar na universidade e construir uma vida que ela nunca imaginara para si mesma. Mas, desde que ele se mudará para o Rio e se casara com Carla, algo mudará. Luiz parecia distante, menos comunicativo. Célia atribuía isso ao ritmo frenético da cidade e às pressões de sua carreira. Mas agora, parada na calçada enquanto os policiais entravam no prédio, ela começava a duvidar. Carla, por outro lado, sempre parecerá perfeita demais. Ela era charmosa, articulada, e organizava eventos para a elite do Rio. Mas havia momentos em que Célia percebia algo estranho, um olhar frio, uma resposta evasiva. Ela nunca mencionara suas suspeitas a Luiz,
temendo que ele a achasse intrometida. Agora, porém, a mensagem no celular e a chegada da polícia faziam Célia questionar tudo. Ela olhou para o celular novamente, hesitando. Deveria ligar para o número? Confrontar Luiz? Mas a mensagem dizia claramente: não diga nada ao seu filho. Célia sentiu um arrepio. Ela precisava de respostas, mas também precisava proteger Luiz. Enquanto os policiais subiam pelo elevador, Célia decidiu que não podia ficar parada. Ela precisava descobrir quem enviará a mensagem e por quê. Célia ficou na calçada, o coração acelerado, enquanto as luzes azuis e vermelhas dos carros de polícia refletiam nas vitrines das lojas de Copacabana. O barulho das sirenes misturava-se ao som das ondas quebrando na praia, criando uma sinfonia caótica que parecia ecoar sua própria confusão. Ela segurava o celular com força, relendo a mensagem: levante-se e saia. Imediatamente. Não diga nada ao seu filho. Quem poderia saber que a polícia estava a caminho? E por que o aviso insistia em protegê-la, mas não Luiz? Célia sentia o peso de uma verdade que ainda não compreendia, mas que sabia estar ligada ao seu filho. Ela caminhou até um café na esquina, tentando se recompor. Sentada em uma mesa ao canto, pediu um café preto e olhou para o número desconhecido no celular. Sua primeira reação foi ligar, mas o medo a fez hesitar. E se fosse uma armadilha? E se fosse alguém tentando manipulá-la? Mas a curiosidade e o instinto de proteger Luiz falou mais alto. Ela digitou uma mensagem: quem é você? Por que me avisou? Antes que pudesse apertar enviar, o celular vibrou novamente. Outra mensagem do mesmo número: não volte ao apartamento. Vá para o Hotel Atlântico, quarto 512. Agora. Célia sentiu um frio na espinha. O Hotel Atlântico ficava a poucos quarteirões dali, um lugar elegante frequentado por turistas e empresários. Quem quer que fosse o remetente, sabia onde ela estava e o que estava acontecendo. Ela olhou ao redor, como se esperasse ver alguém observando-a. Mas a rua estava cheia apenas do movimento típico do Rio. Casais caminhando, vendedores de água de cocô, o burburinho da noite. Célia pagou o café e, com o coração na garganta, decidiu ir ao hotel. Não havia outra maneira de descobrir a verdade. 15 anos antes, Célia era uma mulher diferente. Após a morte de seu marido, Antônio, em um acidente de carro, ela se tornou o pilar da família. Luiz, então com 17 anos, era um adolescente rebelde, mas com um coração gentil. Célia trabalhou incansavelmente como professora, economizando cada centavo para garantir que Luiz tivesse uma educação de qualidade. Ele sempre fora seu maior orgulho, o menino que prometia mudar o mundo. Quando Luiz se mudou para o Rio para estudar administração, Célia sentiu uma mistura de orgulho e solidão. Mas ela sabia que ele precisava voar. Foi no Rio que Luiz conheceu Carla, durante um evento de networking para jovens empreendedores. Carla era deslumbrante, com um sorriso que iluminava a sala e uma habilidade de conversar com qualquer pessoa. Luiz ficou encantado. Em poucos meses, eles estavam noivos. Célia, quando conheceu Carla, ficou impressionada com sua energia, mas algo nela a incomodava. Havia uma frieza em seus olhos, uma calculada perfeição que parecia esconder algo. Mas Célia nunca disse nada, temendo afastar o filho. Luiz construiu sua empresa de consultoria financeira do zero. Em poucos anos, ela se tornou um sucesso. Ele e Carla viviam uma vida de glamour, com jantares em restaurantes caros e viagens para destinos exóticos. Mas, nas poucas vezes que Célia os visitava, notava rachaduras. Luiz parecia tenso, sempre checando o celular, sempre com pressa. Carla, por outro lado, era impecável, mas suas palavras soavam ensaiadas, como se ela estivesse sempre no palco. Enquanto caminhava em direção ao Hotel Atlântico, Célia pensava em como tudo mudará. Luiz não era mais o menino aberto que contava tudo à mãe. Ele se tornará reservado, distante. Célia atribuía isso à pressão do trabalho, mas agora, com a polícia invadindo seu apartamento, ela começava a suspeitar que havia algo mais. Algo perigoso. No saguão do hotel, Célia hesitou. O ambiente era luxuoso,
com lustres de cristal, e funcionários em uniformes impecáveis. Ela se dirigiu ao elevador, sentindo-se deslocada em suas roupas simples. No quinto andar, encontrou o quarto 512. Bateu na porta, o coração disparado. Após um momento de silêncio, a porta se abriu, revelando um homem de meia-idade, com cabelo grisalho e olhos cansados. Ele a olhou por um instante antes de falar. Célia, eu sou Renato. Entre, rápido. Renato era um nome que Célia conhecia. Ele era o melhor amigo de Luiz, um parceiro de negócios que sempre aparecia nas fotos das festas da empresa. Mas agora, ele parecia diferente, nervoso, quase assustado. Você recebeu minha mensagem, disse ele, fechando a porta atrás dela. Eu não tinha escolha. Se você tivesse ficado no apartamento, estaria em perigo. Perigo? Do que você está falando? Perguntou Célia, a voz tremendo. Por que a polícia estava lá? O que está acontecendo com meu filho? Renato suspirou, passando a mão pelo cabelo. Luiz está metido em algo grande, Célia. Algo que ele não me contou tudo. Mas a polícia, eles sabem de coisas que podem destruir ele. E Carla, ela não é quem você pensa. Célia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela queria gritar, exigir respostas, mas as palavras de Renato a fizeram perceber que a verdade era mais complicada do que imaginava. Ela precisava descobrir o que Luiz estava escondendo, e por que Renato a avisara. Enquanto a noite avançava, o rio lá fora parecia um labirinto de segredos, e Célia sabia que estava apenas começando a desvendá-los. Célia sentia o peso do olhar de Renato enquanto se sentava no sofá do quarto 512 do Hotel Atlântico. O ambiente era elegante, com cortinas de veludo e uma vista parcial do mar, mas a tensão no ar tornava tudo opressivo. Renato trancou a porta e verificou as janelas, como se temesse que alguém pudesse estar ouvindo. Ele parecia um homem à beira de um colapso, com olheiras profundas e mãos que tremiam ligeiramente ao acender um cigarro. Você não devia estar aqui, disse ele, exalando a fumaça. Mas agora que está, precisa saber a verdade, pelo menos parte dela. Célia cruzou os braços, tentando manter a calma. Que verdade, Renato? Por que a polícia foi ao apartamento do meu filho? E por que você me mandou sair? O que Luiz está escondendo? Sua voz era firme, mas carregada de emoção. Ela pensava em Luiz, no menino que criará com tanto cuidado, no homem que agora parecia estar afundando em um abismo que ela não compreendia. Renato hesitou, olhando para o chão. Luiz está metido em algo grande, Célia. Algo que começou antes mesmo de ele conhecer Carla. Ele nunca me contou tudo, mas sei o suficiente para saber que é perigoso. A polícia não estava lá por acaso. Eles estão atrás dele, e talvez dela também. Célia sentiu o coração apertar. Dela. Você quer dizer, Carla? O que ela tem a ver com isso? Renato apagou o cigarro com força no cinzeiro. Carla não é quem você pensa. Ela não é só a esposa perfeita que organiza eventos de caridade. Ela tem conexões, Célia. Conexões com pessoas que você não gostaria de conhecer. E Luiz, ele se deixou levar. Célia se levantou, incapaz de ficar parada. Você está falando em círculos, Renato. Diga logo o que está acontecendo. Meu filho está em perigo, e eu não vou ficar aqui ouvindo meias palavras. Renato ergueu as mãos, pedindo calma. Tudo bem, mas você precisa entender que, se eu te contar tudo, não há volta. Você vai querer proteger Luiz, mas isso pode custar caro. Para você, para ele, para todos nós. Célia respirou fundo, sentindo o peso de suas próprias palavras. Eu sou a mãe dele, Renato. Não há nada que eu não faria para protegê-lo. Agora fale. Renato sentou-se, esfregando o rosto com as mãos. Ele começou a contar uma história que parecia tirada de um filme de suspense, mas que, para Célia, era aterradoramente real. Luiz, segundo Renato, havia começado sua empresa de consultoria financeira com um parceiro misterioso, um homem chamado Eduardo, que ninguém na empresa conhecia pessoalmente. Eduardo fornecia contatos, recursos, o mais importante, dinheiro, muito dinheiro. No início, Luiz achava que era apenas um investidor excêntrico, mas com o tempo,
ele percebeu que o dinheiro vinha de fontes obscuras. Transferências de contas offshore, empresas de fachada, negócios que nunca apareciam nos livros oficiais. Luiz quis sair, explicou Renato. Ele me disse isso há uns 2 anos. Ele começou a perceber que estava lidando com pessoas perigosas, pessoas ligadas ao crime organizado no Rio. Mas sair não é tão simples. Eles não deixam você ir embora. E então Carla entrou na história. Célia franziu a testa. O que você quer dizer com isso? Carla sabia disso tudo. Renato assentiu lentamente. Carla não é só a esposa de Luiz. Ela foi, como posso dizer, uma ponte. Alguém que conectava Luiz a esses negócios. Ela sabia quem Eduardo era. Na verdade, acho que ela trabalhava para ele antes mesmo de conhecer Luiz. O casamento deles, não sei se foi amor ou parte do plano. Célia sentiu o chão tremer sob seus pés. Ela se lembrou do casamento de Luiz e Carla, 3 anos antes, na praia de Ipanema. O dia estava perfeito, com o sol brilhando e o mar calmo. Carla parecia radiante, e Luiz, tão apaixonado. Mas agora, as palavras de Renato faziam Célia questionar tudo. Será que Carla manipulou Luiz desde o início? Será que o amor que ela via nos olhos do filho era uma ilusão? Por que você está me contando isso agora? Perguntou Célia, a voz tremendo de raiva e medo. Por que não avisou Luiz antes? Por que me mandou sair do apartamento? Renato olhou para ela, seus olhos cheios de culpa. Porque eu também estou preso? Célia, eu sei demais. E quando soube que a polícia estava indo para o apartamento, sabia que você não podia estar lá. Não sei quem está por trás disso tudo, mas sei que eles não hesitariam em usar você para chegar a Luiz. Célia sentiu um nó na garganta. Ela queria correr de volta ao apartamento, confrontar Luiz, abraçá-lo, protegê-lo. Mas as palavras de Renato a mantinham ali, paralisada. E a polícia? Eles sabem de tudo isso. Parte, respondeu Renato. Há um detetive, Paulo, que está investigando Luiz há meses. Ele acredita que Luiz está lavando dinheiro para Eduardo e sua rede. Mas ele não sabe de Carla. Ou, se sabe, está mantendo isso em segredo. Célia caminhou até a janela, olhando para as luzes do rio que brilhavam lá fora. A cidade, com sua beleza hipnotizante, escondia um lado sombrio que ela nunca quisera enfrentar. Mas agora, não havia escolha. Ela precisava agir. O que eu faço agora? Perguntou, mais para si mesma do que para Renato. Renato se levantou, aproximando-se dela. Você precisa encontrar Luiz antes que a polícia o prenda. Ele não vai falar com eles, não sem saber que está seguro. E você precisa tomar cuidado com Carla. Ela é mais perigosa do que parece. Célia assentiu, mas sua mente estava em turbilhão. Ela pegou o celular e viu que não havia novas mensagens. O número desconhecido, que agora ela sabia ser de Renato, permanecia silencioso. Ela precisava encontrar Luiz, mas também precisava entender quem era Eduardo e qual era o papel de Carla nessa teia de mentiras. Enquanto isso, no apartamento de Copacabana, a polícia revistava cada canto. Luiz estava sentado no sofá, as mãos algemadas, enquanto Carla falava com os policiais, sua voz calma e controlada. Isso é um mal-entendido, dizia ela, com aquele sorriso que parecia capaz de convencer qualquer um. Mas o detetive Paulo, um homem de rosto marcado e olhos penetrantes, não parecia convencido. Ele segurava uma pasta cheia de documentos, evidências que apontavam para transferências bancárias suspeitas ligadas à empresa de Luiz. Senhor Almeida, disse Paulo, com um tom firme. Você tem muito a explicar. E é melhor começar agora, antes que as coisas piorem. Luiz olhou para Carla, buscando apoio, mas ela apenas desviou o olhar. Ele sentia o peso da traição, mas não sabia de onde ela vinha. Tudo o que ele construíra, sua empresa, seu casamento, sua vida, parecia estar desmoronando. E, enquanto isso, ele pensava na mãe, Célia, que havia saído do apartamento sem explicação. Ele não sabia que ela estava a poucos quarteirões dali, lutando para salvá-lo. Célia deixou o Hotel Atlântico com um plano. Renato havia lhe dado um endereço,
um bar discreto em Lapa, onde Luiz supostamente se encontrava com contatos de Eduardo. Ela sabia que ir até lá era arriscado, mas também sabia que não podia esperar. O Rio de Janeiro, com seus contrastes entre a beleza da praia e os perigos das ruas, parecia um reflexo da vida de Luiz, brilhante por fora, mas cheio de sombras por dentro. Enquanto caminhava pelas ruas movimentadas, Célia pensava na infância de Luiz. Ela se lembrava dele correndo pelo quintal em Petrópolis, rindo enquanto jogava bola com o pai. Após a morte de Antônio, Luiz mudou. Ele se tornou mais sério, mais determinado a vencer na vida. Célia sempre viu isso como força, mas agora se perguntava se ele havia ido longe demais, se deixado levar pela ambição. Ao chegar ao bar em Lapa, Célia sentiu um arrepio. O lugar era escuro, com paredes cobertas de grafites e música alta ecoando pelas ruas. Ela entrou, ignorando os olhares curiosos dos frequentadores. No fundo do bar, viu um homem que correspondia à descrição de Renato. Alto, com tatuagens nos braços e um olhar que parecia enxergar através dela. Era Eduardo, ou apenas outro peão nesse jogo perigoso. Célia se aproximou, segurando o celular com firmeza. "Você sabe onde está Luiz?" perguntou ela, tentando manter a voz firme. O homem sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. "Você deve ser a mãe dele", disse ele. "Você não deveria estar aqui, mas já que está, talvez possa me ajudar a mandar um recado para o seu filho." Célia sentiu o perigo, mas também uma determinação que não sabia que possuía. Ela não era mais apenas uma mãe preocupada. Ela era uma mulher disposta a enfrentar qualquer coisa para salvar Luiz. E, enquanto o homem a encarava, ela sabia que estava entrando em um território onde a verdade poderia custar mais do que ela imaginava. O bar em Lapa pulsava com vida, mas para Célia, cada batida do funk que ecoava pelas paredes parecia um aviso. O cheiro de cachaça e cigarro impregnava o ar, misturado ao suor da multidão que dançava sob as luzes neon. Ela encarava o homem à sua frente, suas tatuagens serpenteando pelos braços como mapas de um mundo perigoso. Ele se apresentou como Marcos, mas Célia sabia que esse não era seu verdadeiro nome. Seus olhos, frios e calculados, a observavam com uma mistura de curiosidade e ameaça. "Você é corajosa, Dona Célia", disse ele, inclinando-se sobre a mesa de madeira marcada por copos e cinzas. "Mas coragem pode ser uma sentença de morte no Rio. O que você quer com Luiz?" Célia segurava o celular com tanta força que suas articulações doíam. A mensagem que atirara do apartamento de Luiz ainda ecoava em sua mente. "Levante-se e saia. Imediatamente. Não diga nada ao seu filho." Ela não sabia se Marcos era Eduardo, o misterioso parceiro de negócios de Luiz, ou apenas um peão em um jogo maior. Mas sua presença a fazia sentir como se estivesse caminhando sobre um fio de navalha. "Quero meu filho fora disso", respondeu ela, a voz firme apesar do medo que pulsava em suas veias. "Quero saber quem você é, porque a polícia estava no apartamento dele e o que Carla tem a ver com isso." Marcos riu, um som baixo e seco que parecia mais uma ameaça do que humor. Ele acendeu outro cigarro, a chama do isqueiro iluminando seu rosto por um instante, revelando cicatrizes quase invisíveis sob a barba rala. "Você acha que é tão simples?" "Luiz fez escolhas, Dona Célia. Escolhas que têm consequências. E você, andando por aí fazendo perguntas, está tornando as coisas piores para ele." Ele se inclinou ainda mais, o cheiro de tabaco misturando-se ao hálito de bebida. "Volte para Petrópolis. Esqueça isso. Ou vai desejar ter ouvido aquele SMS?" Célia sentiu uma onda de raiva que sufocou o medo. Ela pensou em Luiz, algemado no apartamento, seu rosto pálido enquanto os policiais revistavam tudo. Pensou em Carla, com seu sorriso falso e olhos que escondiam segredos. Ela não ia recuar. "Se você sabe tanto, me diga quem é Eduardo", disse ela, encarando-o sem piscar. "E por que Carla está envolvida? Não vou sair daqui sem respostas." Marcos ergueu uma sobrancelha, claramente surpreso com a ousadia dela. Por um momento, ele pareceu considerar suas palavras, tamborilando os dedos na mesa. Então, pegou um guardanapo e escreveu um endereço com uma caneta esferográfica. "Se quer respostas,
Vá até aqui amanhã à noite. Santa Teresa, às 9. Mas não diga que não avisei. Algumas verdades são mais perigosas do que a ignorância. Ele deslizou o guardanapo pela mesa e se levantou, desaparecendo na multidão antes que Célia pudesse fazer mais perguntas. Ela olhou para o endereço rabiscado. Rua Almirante Alexandrino, um casarão em Santa Teresa, um bairro conhecido por suas ladeiras íngremes, casarões antigos e uma aura boêmia que escondia segredos tão antigos quanto suas pedras. Célia guardou o guardanapo na bolsa, o coração disparado. Ela sabia que estava entrando em um território perigoso, mas também sabia que não podia abandonar Luiz. Enquanto saía do bar, o calor úmido do rio a envolveu, misturado ao som de risadas, motores de carros e o pulsar incessante da cidade. Lapa era um labirinto de luzes e sombras, e Célia sentia que cada passo a levava mais fundo em um jogo que ela mal compreendia. De volta ao Hotel Atlântico, Célia passou a noite em claro, o guardanapo com o endereço queimando em sua mente. Ela pensava em Luiz, no menino que criará com tanto sacrifício em Petrópolis. Após a morte de Antônio, seu marido, em um acidente de carro, Célia se tornará o pilar da família. Ela trabalhava como professora, corrigindo provas até tarde da noite, economizando cada centavo para pagar a universidade de Luiz. Ele sempre fora seu orgulho, o menino que sonhava grande, que prometia mudar o mundo. Mas agora, preso em uma teia de corrupção e mentiras, ele parecia tão distante daquele garoto risonho que corria pelo quintal. Célia também pensava em Carla. No dia do casamento, em Ipanema, Carla parecia um sonho. O vestido branco esvoaçante, o sorriso que encantava a todos, o jeito como segurava a mão de Luiz como se ele fosse o centro do universo. Mas havia momentos, pequenos, quase imperceptíveis, em que Célia via algo diferente. Um olhar frio quando Carla pensava que ninguém a observava, uma resposta evasiva quando perguntada sobre seu passado. Célia nunca quisera ser a sogra intrometida, então guardara suas desconfianças. Agora, porém, elas voltavam com força, alimentadas pelas palavras de Renato e pela foto que o detetive Paulo lhe mostrará. Carla com Eduardo, em um restaurante, rindo como velhos conhecidos. Na manhã seguinte, Célia decidiu agir. Ela precisava falar com Luiz, mas Renato a avisara para não voltar ao apartamento. A polícia ainda estava lá, e Luiz, segundo as notícias que Célia viu no celular, havia sido levado para a delegacia para interrogatório. Ela precisava encontrar o detetive Paulo, o homem que liderava a investigação. Renato descrevera como íntegro, alguém que não se vendia, mas também alguém que não desistia de um caso. Se Célia pudesse convencê-lo a ouvir sua versão, talvez pudesse proteger Luiz. Encontrar Paulo foi um desafio. Célia passou a manhã ligando para delegacias, usando contatos antigos de Petrópolis para conseguir informações. Finalmente, uma secretária da delegacia de Copacabana deu a ela um número. Célia ligou, o coração na garganta. Após várias tentativas, ele atendeu. "Quem é?" perguntou, a voz rouca, como se estivesse acordado há dias. "Sou Célia, a mãe de Luiz Almeida", disse ela, tentando manter a calma. "Preciso falar com você sobre meu filho. Ele não é quem você pensa." Houve um longo silêncio. "Dona Célia, não é seguro falar por telefone", disse Paulo finalmente. "Encontre-me no calçadão de Ipanema, perto do posto 9, às 3 da tarde. Venha sozinha." Célia passou o resto da manhã caminhando pela orla de Copacabana, tentando organizar seus pensamentos. As ondas quebravam com força, e o sol ardente refletia na areia dourada. O rio era uma cidade de contrastes, a beleza hipnotizante das praias e a violência que espreitava nas esquinas. Ela pensava em Luiz, em como ele se encantara por essa cidade, mas também em como ela o havia engolido. Quando chegou a hora, ela foi ao encontro de Paulo. O detetive era um homem de uns 40 anos, com cabelo curto e cicatrizes no rosto que contavam histórias de anos nas ruas. Ele estava sentado em um banco, olhando o mar, uma pasta de couro ao lado. "Dona Célia", disse ele, sem se virar, "você está se metendo em algo perigoso. Por que está aqui?" "Porque meu filho não é um criminoso", respondeu ela, sentando-se ao lado dele. "Ele pode ter cometido erros,
mas não é o monstro que você pensa. Me diga o que você sabe, e eu te ajudo a encontrar a verdade. Paulo a olhou, seus olhos penetrantes avaliando-a. Você é corajosa, mas ingênua. Seu filho está envolvido com lavagem de dinheiro. Milhões de reais passando por empresas de fachada, contas offshore, negócios que cheiram a crime organizado. E sua nora, Carla, ela não é apenas uma espectadora. Célia sentiu o estômago revirar. Paulo tirou uma foto da pasta, a mesma que Célia já vira. Carla com um homem, rindo em um restaurante. Este é Eduardo, disse Paulo. Ou pelo menos, é o nome que ele usa. Ele é um dos líderes de uma rede que opera no Rio. Carla trabalha para ele há anos. Seu filho pode ter sido manipulado, mas ele sabia o que estava fazendo. Célia olhou para a foto, a raiva crescendo. Carla, a mulher que ela acolhera como filha, era uma traidora. E Luiz, seu menino, estava preso em uma rede que ele mesmo ajudara a construir. O que vai acontecer com ele? Perguntou ela, a voz quase um sussurro. Se ele cooperar, talvez consiga um acordo, disse Paulo. Mas se continuar protegendo Carla ou Eduardo, ele vai cair com eles. E você, Dona Célia, precisa tomar cuidado. Eles sabem que você está fazendo perguntas. Célia assentiu, mas sua mente já estava em Santa Teresa. Ela agradeceu a Paulo e voltou para o hotel, onde passou a tarde planejando. Ela precisava confrontar Carla, mas também precisava proteger Luiz. Quando a noite chegou, ela pegou um táxi até Santa Teresa. As ladeiras estreitas, iluminadas por lampiões antigos, pareciam saídas de um conto de fada sombrio. O casarão no endereço indicado era velho, com janelas fechadas e uma aura de abandono. Célia bateu na porta, o coração na garganta. A porta se abriu, e lá estava Carla. Seu sorriso perfeito havia desaparecido, substituído por uma expressão dura. Você não deveria estar aqui, disse ela. Mas já que veio, entre. Temos muito que conversar. Célia entrou, cada passo ecoando no chão de madeira rangente. A sala era mal iluminada, com móveis antigos cobertos de poeira. Eduardo estava lá, sentado em uma poltrona, fumando um charuto. Dona Célia, disse ele, com um tom quase amigável. Você é persistente, mas isso pode custar caro. Quero meu filho fora disso, disse Célia, sem recuar. E quero a verdade. Eduardo riu, o som reverberando na sala. A verdade é que Luiz quis jogar o jogo. Ele viu o dinheiro, o poder, e quis mais. Agora, ele está pagando o preço. Mas você pode mudar as coisas. Convença Luiz a ficar quieto, e ele sai vivo. Caso contrário. Célia sentiu um arrepio, mas não desviou o olhar. Você não conhece uma mãe, Eduardo. Eu não vou deixar meu filho afundar. E se você ou Carla acham que podem me assustar, estão enganados. Carla deu um passo à frente, os olhos brilhando de raiva. Você não sabe com quem está lidando, Célia. Luiz já fez sua escolha. E você está tornando tudo pior. Antes que Célia pudesse responder, um barulho veio do lado de fora. Sirenes, pneus cantando, vozes gritando. A polícia. Eduardo amaldiçoou, jogando o charuto no chão, enquanto Carla correu para uma porta nos fundos. Célia ficou onde estava, o coração disparado, mas com uma certeza crescente. Ela estava no caminho certo. A operação policial foi caótica. O casarão foi invadido por agentes armados, liderados por Paulo. Eduardo tentou fugir, mas foi capturado no quintal, algemado enquanto gritava ameaças. Carla, porém, desapareceu. Célia ficou na sala, assistindo enquanto os policiais revistavam o lugar, encontrando documentos, laptops e até dinheiro escondido em um cofre. Paulo se aproximou dela, o rosto sério. Você foi corajosa, Dona Célia, mas também foi imprudente. Se não tivéssemos seguido você, isso poderia ter acabado mal. Eu precisava saber, disse ela, a voz tremendo. Onde está Luiz? Na delegacia, respondeu Paulo. Ele está cooperando. Contou tudo sobre as transferências, as empresas de fachada, Eduardo. Ele vai enfrentar consequências, mas pode escapar de uma pena mais pesada. Célia sentiu um alívio misturado com dor.
Ela foi levada à delegacia, onde encontrou Luiz. Ele estava pálido, com olheiras profundas, mas vivo. Quando a viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Mãe, me desculpe, disse ele, a voz quebrada. Eu não queria que você passasse por isso. Célia segurou a mão dele, sentindo o peso de tudo o que haviam passado. Você é meu filho, Luiz. Eu faria qualquer coisa por você. Mas você precisa ser honesto agora. Por você, por mim, pelo seu futuro. Luiz assentiu, contando a história que Célia temia, mas precisava ouvir. Ele conhecera Eduardo através de Carla, que o apresentou como um investidor. No início, o dinheiro parecia limpo, mas com o tempo, Luiz percebeu que estava lavando dinheiro para uma rede de crime organizado. Ele quis sair, mas Carla o convenceu a continuar, prometendo que poderiam escapar juntos. Agora, ele via que ela o manipulara desde o início. Dias depois, Célia estava em um hospital, ao lado de Luiz, que aguardava sua audiência. Ele fizera um acordo com a promotoria, entregando tudo o que sabia sobre Eduardo e sua rede. Em troca, receberia uma pena reduzida. Carla, no entanto, continuava foragida. A polícia encontrara evidências de que ela planejava fugir do país, usando uma identidade falsa. Célia sabia que Carla ainda era uma ameaça, mas também sabia que havia feito tudo o que podia por Luiz. Enquanto o sol nascia sobre o rio, Célia olhou pela janela do hospital. A cidade, com suas praias douradas, montanhas imponentes e ruas cheias de vida, parecia um novo começo. Luiz enfrentaria as consequências, mas estava vivo, e isso era o que importava. Célia, que enfrentará o pior para protegê-lo, sentia uma força que não sabia possuir. Ela pensava no futuro, em como ajudaria Luiz a reconstruir sua vida, mas também no vazio deixado por Carla. A mulher que destruíra tanto ainda estava lá fora, e Célia sabia que, cedo ou tarde, seus caminhos se cruzariam novamente. Mas, por enquanto, ela segurava a mão de Luiz, sentindo o calor de sua pele, o pulsar de sua vida. O rio, com toda sua beleza caótica, era um lembrete de que a verdade, embora dolorosa, era também libertadora. Célia fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem. Ela havia enfrentado o inferno por seu filho, e agora, finalmente, podia respirar. Mas, no fundo de sua mente, uma voz sussurrava. A história ainda não havia acabado.